Olá pessoal, tudo bem com vocês? O papo de hoje vai ser sobre a Copel. Vamos fazer uma atualização sobre a digníssima empresa paranaense que vocês gostam bastante, que pagou ótimos dividendos em 2021, teve não recorrente, tanto de lucro como do próprio dividendo extraordinário, né? Mas, pois bem, vendeu a sua Telecom, tá lá super tranquila em relação às suas continhas. Vamos comentar sobre os fundamentos deste ano já, primeiro trimestre, que veio com nenhum não recorrente. E depois a gente compara ela com alguns players do setor no contexto 2022, passando aqui para o disclaimer já. E terminamos com a análise técnica de Copel 3, 6 e 11. Vamos analisar as ações então da CPLE, tá? A Copel. Pois bem, pessoal, vamos para o que interessa. Então, resultado, a headline da Infomoney, créditos para o Vitor Azevedo, aí, publicado dia 11 de maio, tá? Semana passada, tá? Copel tem lucro líquido de 670 milhões no primeiro tri, queda de 11% no ano, tá? Além disso, ela registrou maiores gastos operacionais e também financeiros. Pessoal, indo direto para o que interessa no balanço da companhia, separei por trimestre aqui para vocês. Então, o que nós temos de interessante, né? O primeiro tri até o terceiro tri do ano passado foi recheado de não recorrente, certo? Principalmente com a venda da Telecom. Tá, se eu não me engano, aqui foi a venda da Telecom, mais de 1 bi de não recorrente, de operação descontinuada, né? E bom, entrou ali algo que não necessariamente faz parte, ou melhor, não faz parte do capital de giro, do fluxo de caixa normal, operacional da companhia. Logo, o dividendo foi extraordinário, logo, o lucro foi não recorrente. Tá? Então, isso tem que ser colocado em mesa. Tá? Ela que tem uma margem aqui, que tem uma variação de entre 10% a 15% na média, tá? E de repente no terceiro tri do ano passado foi para 41%. Tá? Então, natural não esperar o mesmo valor, a quantia de dividendos distribuídos, de proventos distribuídos esse ano aqui, 2022. Vai ser um ano bom para a companhia? Vai. Tá? Reloginho, não vejo a companhia ter grandes surpresas. Qual o problema da Copel? Pessoal, é governança. Tá? Então é preferencial, unit, ordinária com baixíssimo free float. Tá? Ano eleitoral, talvez dê uma chacoalhada? Pessoal, talvez, mas é uma empresa que, no mínimo, serve aí para você ficar de olho na sua carteira previdenciária com foco em dividendos, tá? Sem dúvida nenhuma. Inclusive, este ano de 2022, ela performa muito bem, tá? Talvez uma das principais do setor de distribuição, e vou mostrar para vocês já já, tá? Mas em termos de resultado, o que é legal a gente colocar que no lucro final, desde o quarto tri de 2021, já não há não recorrente. Então tá puro aqui no seu resultado. Então a gente deve esperar dentro dessa média aqui, tá? Que pode colocar aí 400 milhões a 700 milhões. Tá? A gente deve esperar esse range, essa oscilação para o ano, que facilita a projeção, principalmente dos dividendos, com um payout que a gente vai imaginar agora ser alto, tá? Para esse ano de 2020, perdão, não ser tão alto para o ano de 2022, mas passou a eleição, deve voltar ao normal. Tá bom, pessoal? Então, talvez tenha um ano de vacas magras de dividendos esse ano, ou pelo menos menor a quantia de dividendo em relação ao ano anterior, porque tivemos não recorrente em 2021, tá? Foi a venda da Telecom principalmente, tá certo? Agora ela concentradíssima em distribuição, tá? É o que a Copel mais faz. Bom, vamos lá, pessoal. 2022, né? Janeiro, dia 3, até falo com vocês dia 18 de maio, tá? Quem leva a melhor das comparadas aqui é a CPFL, tá? Coloquei algumas distribuidoras, CPFL com quase 50% de ganho só em 2022, sem contar dividendos. Então, parabéns para você que acreditou na CPFL, tá? Copel 21%, CEMIG 17,5%, Energias do Brasil 16%, Equatorial 13%, o setor 11%, ou seja, todas as comparadas aqui foram melhor que o setor, a Equatorial está meio que empatada, tá? Mas vejam aqui, certo, que desde a Energias do Brasil para cima, certo, Copel, Energias do Brasil e CEMIG estão muito parecidas aqui nas suas rentabilidades, a Copel melhor, tá? E depois a gente vem para a CPFL, é o grande destaque do ano, tá? O IMAB, que é o ETF que tenta seguir aqui a rentabilidade das NTBs, né, das NBs, perdão, que são os títulos atrelados à inflação, está subindo aí 5% no ano. Tá? Quando a gente, se vocês não conhecem, pessoal, o IMAB dá para vocês negociarem, é um ETF, tá? Um ETF aí de renda fixa, certo? Fixa que não é muito fixa,
porque vai estar atrelado ao IMAB. Deixa eu colocar aqui para vocês e vou deixar essa página na descrição, porque eu não sei se todos aqui que me acompanham conhecem o IMAB 11, tá? É um ETF que tenta seguir, ou melhor, segue a variação do IMAB. E o que é o IMAB? Né? É o índice teórico calculado pela Anbima, tá? Que nós, a CNPI, somos registrados, certificados, composto por NTNBs, títulos públicos com rentabilidade vinculada à variação da inflação, tá certo? Então aqui você pode tentar bater o seu stock picking, a sua ação ou o seu ETF com a inflação via comparativo com o IMAB 11, tá? O IMAB 11 negociado na B3, pessoal, tranquilo para vocês conseguirem aplicar no ETF. E eu vou deixar essa página do Itaú, que se não me engano é o administrador do ETF, para vocês visitarem e verem como que funciona aí os custos, aquela coisa toda. Talvez seja interessante para vocês terem de forma passiva aí esse ETF ou como proteção de repente, tá? Bom, análise técnica, pessoal. Vamos lá, as atualizações. Então, a Copel 3 pós-DataX, né, teve dividendos recentemente, tá? Dividendos aqui bem interessantes, de 47 centavos bruto. Não me falha aqui se foi juros ou dividendo, perdão, quem é sócio aí da Copel, por favor, me informe. São 47 centavos de dividendos, então já fiz os ajustes no gráfico, pessoal. O que nós temos aqui? Tá? Crise, recuperação lenta, porém consistente, tá? E deve se manter, tá? Até que nós tenhamos, pessoal, uma queda da inflação, que é programada para esse mês de maio, porém só sai. Vejam que o IGP já está começando a dar uma esfriada novamente, tá certo? Já tem dados de inflação de alta rotação, tá? Não os oficiais de PCA 15, por exemplo, tá? Indicando desaceleração. Isso deve trazer para o setor, certo? Uma tranquilidade em termos de valorização, porque os reajustes são feitos todos em cima da inflação, tá, pessoal? Então, o que eu vou colocar para vocês em junho? Talvez a gente tenha o topo, tá? Primeira quinzena de junho, finalzinho dessa primeira quinzena, talvez marque o topo para o setor de utilidade pública. Esse é meu cenário base, tá? Esse é meu cenário base. Nos preços da Copel 3, 6,79, 7,24 são alvo, pessoal, e 6,6 é o suporte. Como a oscilação dela não é muito grande, a volatilidade dela não é muito grande, então o desvio padrão aqui para baixo 6,6, tá? Dificilmente não é cenário base 5,24, então R$6,06, tá? Enquanto que os 6,79, 7,24 para cima, tendência de alta. Certo, pessoal? Tá super otimista? 8,39. Tá? Então esses são os pontos da Copel 3. Passado da Copel 3, vamos para 6. A mais líquida, tá? Também vou traçar para vocês o celular o mesmo esquema. Queda 2020, tá? Recuperação tranquila, porém consistente, tá? E nós tivemos aqui sim 2 toques nos nossos pontos que não eram 6,54, tá ajustado, era 6 alguma coisinha. Deu chance para os holders comprarem 2 vezes e para os traders também comprarem 2 vezes, pelo menos, tá? Nesse rally natalino em 2022. Agora o alvo é 7,52, 8,8, tá? 9,14. Para baixo, continua sendo, não é cenário base que venha, 6,54, tá? Seria a oscilação até a primeira quinzena de junho. Acredito que para o setor, pessoal, a gente deva ter, certo? O topo performando no mês que vem, tá? Porque vão começar a sair em junho os dados de inflação de maio e aí devem arrefecer essa inflação, o que deve tirar um pouco do capital da utilidade pública, que é considerado um setor defensivo, tá? E jorrar, ou pelo menos começar a mudar esse capital para setores mais agressivos, como o ICOM, o IMOB, tá? Setores que são mais sensíveis à curva de juros e principalmente olhando para a inflação caindo, curva de juros então deve fechar ainda mais. O fechamento de curva de juros favorece muito o setor de utilidade pública, pessoal. Só que eu acho que ela vai vir junto com a queda na inflação também, tá? Então, queda da inflação deve trazer um esfriamento para o setor pelo simples fato que ele subiu e sobe bastante em 2022, junto com o setor financeiro, são os 2 principais setores do ano que mais sobem. E aí, realiza um pouquinho desse lucro, não quer dizer que vão reverter tendência de alta, só vão lateralizar, tá? Vão ficar ali caranguejando utilidade pública lá no mês que vem, no finalzinho da primeira quinzena, junho. E, quem sabe, o ICOM, o IMOB, Small Caps, tecnologia, recebam esse fluxo, tá? Ou o setor financeiro receba esse fluxo
tá? Eu acho que vai ficar nessa troca aí, beleza? Então, Copel 6 passado dela, pessoal. Copel 11, olha, eu juro que eu não mexi nesse gráfico, só ajustei os preços pós-dividendo. E, pessoal, tá maravilhoso o Copel 11, né? Tá basicamente de livro. Então, quando cai o vermelho, tá? Tem o gap dos dividendos aqui. Copel 11, pessoal, o dividendo é bem maior, por isso que o gap é forte, tá? Assim foi aqui também, ó. Gap de dividendos, se eu apagar, vocês vão ver que é a data X, tá? Por isso que vale a pena participar das datas cortes, né? Porque cai no dia, mas vocês vejam que um mês depois já tá valendo mais, tá? Cai no dia, vejam que alguns dias, semanas depois já tá no preço de novo. Então, quando a empresa tem valor, vale a pena sim os dividendos, pessoal. Por mais que saia do preço do ativo, tá certo? Vale muito a pena os dividendos. E bom, ela está subindo, pessoal. Se voltar, ela é um pouco mais volátil. Então vamos lá. 32,74 é o grande suporte. Alvo, o 1 já tocou, por isso que está aqui para rebalancear, certo? Agora, o 2, eu acredito que esteja um pouquinho acima em 41,18, sem antes passar pelo 38,57. Tá, um reteste aqui. Beleza? Então, Copel 11, que pagou em dividendos mais de R$1, provavelmente, R$ 2,54 no bruto. Tá? Por isso que vocês estão vendo esse buraco no gráfico, mas ela está muito comportada. E lembre-se, se vocês gostam de visualizar a volatilidade, pessoal, olha, vocês podem juntar aqui fundo a fundo, tá? E vocês vão chegar topo a topo, vão chegar em um canal. Vocês estão vendo bem aí, né? Vão chegar em um canal, tá? O que esse canal visualmente nos coloca? Eu vou traçar para vocês parte superior, parte inferior, tá? E meio, certo? O desconto está sempre do meio para baixo e o desconto maior está na parte inferior. E o rebalanceamento ou a menor compra, se você compra R$100, quando tocar aqui ou estiver próximo, compre 70, compre 80, 90, 50, tá? Porque ela tende a voltar a preços mais baratos, não muito, tá? Mas se você é caprichoso, tá ali por detalhes, tá? Pode utilizar a análise técnica para o seu investimento sem dúvida nenhuma. Certo, pessoal? Então, Copel 11 deve performar nesse canal por um bom tempo, tá? Por um bom tempo. Beleza? Feito isso, espero ter ajudado. Pessoal, links na descrição. Aproveitem aí as aulas de análise técnica que eu deixo na descrição para vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau.